Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar então uma continuidade sobre a história de Jó. Nós estamos na parte 3. Se você ainda não assistiu a parte 1 e parte 2, para agora, vai lá, assiste e vem para você entender melhor a partir daqui, combinado? Bom, gente, depois que passou esses dias de silêncio, os amigos do lado de Jó, sentados, observando e com ele se lamentando, Jó resolve desabafar. Gente, Jó, ele tá num estado que a gente, lendo, não consegue nem imaginar. Ele está sofrendo muito. Então é bom que você entenda que ele está num sofrimento que vai além de um ser humano suportar. E o que acontece ali? Como ele está nesse sofrimento todo, o que ele está sentindo ali? Que ele não quer mais viver. E ele começa a lamentar o dia do seu nascimento. Ele começa a lamentar por que ele nasceu. Só que ele faz isso de uma forma tão dolorosa e tão profunda, sabe, ali diante dos amigos, que os amigos começam a buscar alguma forma de entender por que está acontecendo com isso tudo com ele. Um homem que sempre andou diante do Senhor, um homem fiel, um homem maravilhoso, bom. Então os amigos começam a refletir e começam também a falar. Depois que Jó faz toda essa lamentação e fala que não gostaria de estar vivo, que começa a lamentar o dia do seu nascimento, por que eu fui nascer, porque minha mãe me alimentou, me deu leite, cuidou de mim, por quê? Aí o amigo de Jó, o Elifaz, começa a fazer uma reflexão e fala assim, olha, quero te dar um conselho. Mas acho que dentro do coração dele, ele sabia já que o melhor era ficar quieto, mas ele fala, quem que consegue segurar as palavras? E Elifaz fala para ele, Jó, você sempre foi tão sábio, você sempre ajudou tantas pessoas, você fez tantos desanimados a voltar, né, ao ânimo e tudo mais. Então, agora é a sua vez. Você está em dificuldade, agora é a sua vez de enfrentar isso. Né? E aonde que está a sua força? Onde que você está sustentado? Não é no temor de Deus? Não é na força de Deus? Ele começa a questionar Jó desta forma. E ele é muito duro nas suas palavras. E ele fica falando para Jó, vai, busca Deus. Deus não vai permitir que uma pessoa justa pague por algo que não fez. Deus não vai permitir. Então ele fica falando para Jó e buscar a Deus. E como Jó, gente, teve aquele desabafo de todo o sofrimento, porque ele é um ser humano, ele está numa extrema agonia e dor, então ele coloca para fora todo aquilo, ele precisava desabafar. E aí o amigo vem e começa a criticar esse desabafo. Ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Ele não está errado, mas o que está acontecendo ali? Jó, ele não está entendendo o que ele está passando. Por que ele está passando por tudo aquilo? Ele não está entendendo. Porque lembra, ele é um homem justo, bom, maravilhoso, um homem fiel e tem temor a Deus. Então, como eles não sabem que tudo que está sendo arquitetado por trás, eles ficam ali tentando entender por que ele está passando por aquilo. E na cabeça dos amigos de Jó, ele fez alguma coisa, entendeu? E não está colocando diante deles ali o que é, ou não está admitindo. E então ele está pagando algo, ele está sofrendo as consequências de algum pecado, de alguma coisa que ele fez. Depois que ele fala tudo isso, Jó, ele começa a falar novamente e justifica toda essa dor e lamentação que ele fez ali naquele desabafo. E fala que se ele pudesse pegar toda a tribulação que ele está passando e pesar, ia ser mais pesado do que a areia dos mares. E ele tenta colocar ali para os amigos tudo que ele está sentindo. E ele fala que as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas nele. E ele sente os terrores de Deus. Então ele sabe que é algo que Deus permitiu que acontecesse com ele ali, entendeu? Por isso que ele está tão confuso, por isso que ele está sofrendo muito. E nesse momento, gente, Jó começa a questionar a Deus por meio de um desabafo. Ele fala, ó Senhor, ó Deus, por que isso, meu corpo se aflige assim dessa forma? Será que o ser humano não trabalha dia após dia, que tem o seu salário? Ou seja, ele está querendo dizer assim,
eu fiz tudo, eu fazia tudo certinho. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei, Senhor? Porque olha para mim, olha como eu estou, meu corpo está coberto de feridas, coberto de vermes. Você consegue imaginar isso? Dores da planta dos pés até, sabe, a cabeça. Jó lhe retrata que só a gengiva dele não tinha feridas. Fora que ele nem conseguia dormir, porque ele tinha terrores sombrando ele durante os pensamentos e a noite, o tempo todo, gente. Então, Jó, neste momento, ele está muito sem esperança. Ele acha que ele nunca mais vai ver felicidade, né? E ele vai falando isso para Deus: nunca mais verei, Senhor, a felicidade nos meus dias. Ele vê a vida dele a um sopro da morte. Então, ele acha que apenas um sopro e ele deixa de existir. Mas que tá tão difícil, por que ele não morre? Então, pensa num ser humano, ele era um ser humano. Se coloca um pouquinho neste lugar. A gente mesmo, quando tá com uma dor, muitas pessoas se irritam, muitas pessoas até blasfemam, falam coisas, às vezes quando tá sentindo alguma dor. E ele estava ali questionando Deus nesse sentido, tipo, eu tô passando isso, eu sei que tá vindo de Deus, mas por quê? E ele não melhora, ele só piora, o dia dele começa da mesma forma que termina. Então ele está totalmente sem esperanças. Depois que Jó fala, um outro amigo, Bildade. Bildade começa a repreender Jó. Ele começa a falar: ô Jó, você acha que Deus seria injusto com você? Você acha que por acaso o Senhor Todo-Poderoso ia distorcer o que é direito? E ele fala para ele: se você buscar realmente Deus, ele vai ouvir. Levanta um clamor, fala com Deus de verdade, se arrependa. Até quando você vai falar desse modo? Até quando você vai agir desta forma? Acaso Deus, o Todo-Poderoso, iria ser injusto com um justo? Você acha que ele iria fazer algo? Pare, busque o Senhor, o Todo-Poderoso, levante o seu clamor em direção a Ele vai te ouvir. Contudo, Jó, busque o Todo-Poderoso, levante o seu clamor a Ele. Porque mesmo os que pecam, que erram, o Senhor estende a mão e Ele vai te trazer à tona o ânimo e a vida. Ele vai falando essas coisas. E Ele fala algumas palavras assim: tudo que você viveu de bom será pobre diante de tudo que Deus vai te dar. Mas o que incomoda Jó? É que ele não consegue encontrar onde ele errou, o que ele fez. Mas os amigos, eles não entendem, eles acham que Jó continua não revelando e não colocando ali diante de Deus os seus erros, os seus pecados, né? E está orgulhoso e retendo isso para ele. Então, gente, Jó faz um grande questionamento. Ele fala assim: gente, eu sei exatamente tudo isso que vocês estão falando, mas será que existe alguém que possa ser justo diante de Deus? Eu jamais poderia questionar a Deus, porque eu não tenho argumento suficiente para apresentar diante do Pai. Deus, ele é verdadeiramente forte, poderoso. Será que alguém já foi capaz de debater algo com Deus e ficar em paz? Pois Deus dá ordem ao sol para brilhar, dá ordem à chuva para cair. Deus é o Todo-Poderoso e ele começa a falar das maravilhas de Deus. Jó diz que Deus é o Criador. Ele criou todos os planetas. Olha só o que ele diz: a Ursa Menor, a Ursa Maior, Órion. Ele fala que Deus criou tudo. Bom, e ele fala que Deus é poderoso, tão poderoso, que apenas ele pode controlar um monstro que vivia num lago, né? Então, não sei se vocês já ouviram, mas ele fala de um monstro que vivia no lago, que era, né, uma criação de Deus. A Bíblia fala que parecia um hipopótamo diferente, ou um jacaré diferente, mas ele era assim, realmente um monstro que homem nenhum podia com ele. Então era melhor que deixasse esse monstro quieto lá, mas que Deus podia com ele, que Deus fazia ele permanecer onde ele tinha que ficar. Então só Deus podia fazer isso, entendeu? Então ele fala disso. Uma hora você vai lá e lê. O livro de Jó possui 42 capítulos.
E é de suma importância você ler para compreender muitas coisas, principalmente no Apocalipse. Coisas que o Senhor fala para Jó, que eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente na parte 4, tá bom? Então Jó fala, né, em relação a esse grande questionamento a Deus, que quem é ele para poder falar alguma coisa para Deus, para usar algum argumento para Deus? Quem é ele? Porque até esse monstro cai em seus pés, é rendido aos seus pés, aos pés de Deus. Então, quem é ele para fazer algo, para falar algo? Porque ele está se sentindo tão pequeno, que ele está se esquecendo de todo o amor que Deus sempre teve com ele, entendeu? Porque, gente, é compreensível, né? É compreensível ele se sentir assim. Ele tá com esse tipo de pensamento, que Deus é Deus para ele, Deus pode tudo. E realmente Deus pode tudo, todas as coisas. Mas é que como não sabia tudo o que estava acontecendo por trás, e ele só entende que ele está sendo condenado e isso é inevitável. É assim que ele está se sentindo neste momento. E Jó, gente, ele começa a questionar a severidade de Deus, porque ele está sofrendo tanto, ele está em tamanha dor, que ele fala, por que Deus está tão severo assim comigo? Porque eu fui criado por Ele me criou. E por que Ele está sendo tão severo assim comigo? Porque agora ele só consegue ver desgosto na vida dele, ele não consegue ter gosto para nada. Então ele está simplesmente sentindo que Deus o abandonou, entendeu? E ele fala, ai de mim se eu fosse culpado, porque mesmo inocente, eu estou sentindo tudo isso, estou vivendo tudo isso, estou passando por tudo isso. Não posso sequer erguer a cabeça porque estou mergulhado na minha própria vergonha e desgraça. Ele vai falando dessa forma. Que mesmo ele está passando por tudo isso, ele diz que o Senhor está trazendo e levantando novas testemunhas, que são os amigos, para estar ali afligindo ele com palavras que estão sendo muito doloridas para a alma. Aí, gente, um outro amigo de Jó, Zofar, fica insistindo para que ele se arrependa, para que ele olhe, traga o que ele fez de errado e se arrependa. E Zofar, gente, fala para Jó que ele precisa parar de falar dessa forma. Ele chega até, na verdade, ofender, chamando Jó de tagarela. Eles começam a passar por cima do sofrimento dele e começam a dizer tantas coisas. E principalmente que ele precisa olhar para aquilo que ele fez, porque ele diz assim, que o Senhor tem dois lados da sabedoria, que uma vai até o céu e que a outra atravessa o sepulcro e vai até as profundezas, e que o Senhor permite que alguns pecados sejam esquecidos. E ele começa a insinuar que ele deve ter se esquecido de algo que ele fez, alguma coisa nesse sentido. Só que qual é o erro desses amigos? É achar e falar com uma propriedade assim, achando que sabem todas as coisas, até Jó. Então, na verdade, gente, esse outro amigo começa a julgar Jó, e esse é o erro dele. Também os outros, né? Então eles começam a julgar. Às vezes a gente quer dar uma palavra de conforto para uma pessoa que é especial, gente, e às vezes ela está sofrendo e a única coisa que ela precisa é de um ombro amigo, de uma pessoa para escutar ela, uma pessoa para ouvir ela, não uma pessoa para ficar julgando e criticando, sabe? Às vezes a gente só quer isso, sabe? Não sei se você já viu, se já vivenciou algo parecido, de você perder uma pessoa muito importante. Você está lá naquele velório, você está ali, você está num sofrimento enorme. A pessoa, ela começa a falar coisas para você que não tem nada a ver com aquele momento, e a única coisa que você gostaria dela era um abraço. Então Jó fala que antes os amigos tivessem ficado calados, porque eles ficam fazendo acusações, ficam questionando ele, ficam dizendo coisas que faz ele ficar cada vez mais sensível, cada vez mais triste, né? E esse amigo, ele começa a julgar ele, fala várias coisas para ele. Mas Jó também se defende, gente. E ele começa até a ser um pouco irônico, porque ele fala assim, nossa, eu acho que se vocês morrerem, a sabedoria do mundo acaba. Porque vocês acham que vocês sabem tudo. E não é bem assim. E Jó, ele fala para eles
Eu não sou desprovida de inteligência. Eu tenho a mesma capacidade de compreensão e sabedoria que vocês têm. Só que hoje, o que está me assolando não está assolando vocês. Eu sou motivo de zombaria. Eu sofro dia e noite sem parar. Aí ele diz, será que vocês não entendem que eu sempre fui um homem que andei diante de Deus, sempre estive diante do Senhor? Justo eu, que falava com Deus e Ele me respondia, que dialogava com Ele. Será que vocês não estão entendendo? Ele começou a se defender e falar de algumas coisas deste porte, que Deus falava com ele, que eles conversavam. Então ele não estava entendendo tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Aí ele diz, quem está seguro menospreza o sofrimento do outro. Só que esse é um problema, porque a gente pode tropeçar aí, ele diz. A única coisa que Jó ele fala é que ele quer um julgamento justo. Ele começa a pedir a Deus um julgamento justo. É isso que ele está querendo falar diante de todas as coisas e os amigos não estão entendendo. Jó diz que ele não quer mais ouvir esses amigos, ele começa a olhar para Deus, ele fala, agora eu vou olhar para Deus, vou me direcionar a Deus, porque vocês são médicos que não curam e Deus é o que vai me ajudar. E ele começa ali, gente, a esperar dias melhores. Acredito eu que ele começou a pensar e raciocinar um pouquinho com mais calma, e aí ele começou a se direcionar para Deus, ele começou a sentir que dias melhores podiam vir, ele começou a colocar a confiança dele em Deus. Então, gente, é nesse sentido que Jó espera dias melhores, ele acha que logo ele vai morrer, que tudo isso vai acabar, e que o Senhor vai chamá-lo, e aí ele vai responder, e que toda a transgressão, tudo que ele fez de errado vai ser colocado num saco de lixo, vai ser jogado fora, para longe dele. E ele vai ter ali um momento de paz, de tranquilidade com o Senhor. Tá? É nesse sentido. Bom, eu vou parar por aqui. Não perca os próximos vídeos falando sobre Jó. A gente já tá indo, já quase ali para a reta final. Estamos bem no meio, tá bom? Um pouquinho mais que o meio. Então não deixa de assistir os próximos vídeos, compartilhar e até a próxima, tá, gente? Beijo pra vocês.